Aimara esteve presente na era pré-colombiana por volta dos anos de 1200 d.C. até 1400 d.C. Ele esteve situado no sul do Peru, na Bolívia, na Argentina e no Chile. Para falar um pouco sobre esse povo, a gente tem que entender a origem dele, que foi às margens do lago Titicaca. Esse lago ele atraía vários povos pelas condições boas de vida que ele proporcionava. Então acredita-se que vários povos também tiveram origem a partir das margens desse lago. Mas esse povo começou a se originar mesmo a partir da desintegração da cultura tiwanaku. Só que eles não conseguiram atingir uma estrutura geopolítica o suficiente para dominar outros povos. Então, eles acabaram, depois de um tempo, sendo dominados pelo Império Inca. A cultura do povo Aimara se originou nas margens do lago Titicaca, entre o Peru e a Bolívia, por volta do ano de 1200, que séculos depois acabaram sofrendo as invasões dos espanhóis. A cultura desse povo está diretamente ligada ao lago e ao terreno elevado da região, conhecido como altiplano. Por esse motivo, eles estavam cercados pelas cordilheiras dos Andes, e o seu ponto de desenvolvimento era o lago. O povo se expandiu pelo Peru, pela Bolívia, no norte da Argentina e em algumas partes do Chile. Pela região ser de um clima árido, todos os povos que já haviam habitado ali sempre procuraram pelas margens do lago, em busca de melhores condições de vida e de sobrevivência. É inegável dizer que a coisa mais importante da cultura Aimara é a sua língua, pois é ela quem determina se um integrante pertence ou não pertence ao grupo. A língua Aimara foi transmitida de geração em geração através da fala, já que não possuía um sistema de escrita, e por esse motivo foi basicamente perdida, embora hoje em dia ainda seja dominada por um grande número de habitantes no Peru e na Bolívia, que são descendentes dos Aimarás. Um fato curioso sobre essa língua é a maneira pela qual as palavras são formadas, através da utilização de sufixos. A linguagem reconhece apenas 3 vogais, A, I e U. A língua sofreu algumas alterações com a intervenção dos espanhóis. Uma delas foi a implantação de um sistema de número decimal, com base em 10, pois antigamente o povo utilizava o sistema de número pentadecimal, em base 5. Agora falando um pouco sobre a economia. O povo Aimara tinha sua economia basicamente em agricultura e pecuária. Na pecuária, o povo criava lhamas e alpacas. As pastagens naturais da região eram utilizadas como alimentos para esses animais, e eles forneciam para o povo lã, carne e fertilizantes, e também eram utilizados como meio de transporte. E na agricultura, o povo se destacou muito pela criação de novas técnicas de plantio e pelo uso de fertilizantes e adubos. Bom, falando agora sobre a religião. A maioria das crenças do povo Aimara vem de tempos mais antigos. Quando eles chegaram por volta de 1200, vários outros povos já haviam passado pelas regiões e estabelecido seus locais sagrados. Para o povo Aimara, um local sagrado pode ser uma rocha, uma árvore, uma ilha, uma caverna, uma montanha, um vulcão e até mesmo o próprio lago. Para eles, um local sagrado sempre irá manter ligações com uma entidade, seja ela protetora ou não. O povo espalhava por toda a margem do lago várias estátuas de pedra, lapidadas por motivos variados. Algumas delas possuíam pequenos muros de pedra em volta para servir de depósito para a oferenda. Em todo o lago, nos primeiros momentos do dia, antes mesmo de iniciarem suas atividades diárias, as comunidades se reuniam em rodas para mascar folhas de coca e conversar. Ações comunitárias entre eles eram sempre muito comuns. Existia também a tradição da zafa-casa, que era quando o povo se reunia em dias de festa para erguer a casa de algum integrante do grupo que iria se casar. A educação comunitária ensinava aos jovens que para sobreviver ao altiplano era sempre necessário que existisse a união, não somente a união em matrimônio, mas a união deles mesmos enquanto indivíduos com o mundo místico do lago e da região. De forma, o povo Aimara não se restringia a um culto específico e um deus em particular. Pode-se dizer que eles se aproximavam muito de uma crença dedicada a forças da natureza e entidades que habitavam o altiplano. E essas entidades interferiam em suas vidas e atividades diárias de acordo com as oferendas que lhes eram prestadas. Os espanhóis, quando chegaram na América, se depararam com muitos povos que viviam aqui antes da chegada deles, entre eles os Aimarás. Bom, além de introduzirem a cultura e os costumes espanhóis, também modificaram a língua, introduzindo vocábulos, expressões e também modificando o sistema numérico, que era pentadecimal para decimal.
Uma coisa de bom que os jesuítas fizeram durante a catequização foi a conversão do idioma Aymara para os caracteres latinos, o que conservou o idioma até os dias de hoje. E bom, atualmente a gente vê que tem milhares de falantes da língua Aymara distribuídos pela América Latina, sendo 300 mil no Peru, 1.200.000 na Bolívia, cerca de 50 mil no Chile e também 10 mil no oeste da Argentina. Além disso, a maior parte deles está localizado na Cordilheira dos Andes, que existem cerca de 2.500.000 da etnia e língua Aymara. O povo Aymara concentra-se principalmente no Peru e na Bolívia. No Peru, eles sofrem uma certa discriminação e o governo também não cria medidas para que eles tenham uma igualdade social com o resto da população. Já na Bolívia, a gente vê que é diferente, tem uma certa representatividade. Isso por meio do Evo Morales, que se candidatou como presidente em 2006 e ficou durante 3 mandatos, ou seja, até 2019. Ele lutou pelo desenvolvimento do povo Aymara, implementando medidas como que o povo poderia se eleger em cargos públicos e também na política. Criou a lei que foi anexada à Constituição, que é a Lei Antirracismo contra toda forma de discriminação, e também anexou também à Constituição 36 línguas oficiais, entre elas o Aymara.